Olá, a paz do Senhor, que bom, hoje nós já estamos na aula de número 2 e aprendemos bastante na lição de número 1. Esse trimestre nós vamos falar de um assunto muito importante para nós, sobre a doutrina do homem, por que nós existimos, de onde nós viemos, por que nós fomos criados, se realmente nós somos ou não somos especiais para Deus. Então fique comigo até o final desta aula, nós vamos aprender bastante, muito. Eu quero agradecer de antemão já o carinho de todos os irmãos que estão aqui comigo todas as semanas. Se você ainda não curtiu minhas aulas, curta, compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, para que meu canal possa crescer e chegar ao alcance de outras pessoas. E tem alguns irmãos reclamando que não estão recebendo a minha aula semanalmente. Então eu aprendi esta semana conversando com minha irmã, ela me explicou como que deve ser feito. Você tem que desativar o sininho das notificações e depois ativar outra vez. Então todas as vezes que você já não estiver recebendo as minhas aulas, você desativa o sininho das notificações e depois ativa o sininho outra vez e as minhas aulas chegarão para você todas as semanas. E hoje, na aula de número 2, nós vamos falar sobre Eva, a criação de Eva, a primeira mulher. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também sou superintendente de escola bíblica dominical. É um prazer ter você aqui pela primeira vez ou todas as semanas. Eu sou muito grata a Deus por isso. O nosso texto por base está em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 18 ao 25. E este trimestre eu lancei um desafio outra vez para a nossa classe de escola bíblica dominical, para que nós possamos estar lendo o livro de Gênesis durante esse trimestre, acompanhando a história por intermédio deste livro, que é o princípio de todas as coisas. Nós já aprendemos que se não fosse o livro de Gênesis, nós não saberíamos, nós não teríamos outra fonte que nos explicasse com tanta clareza como foi criado o mundo e como Deus nos criou. E eu já vou falar a introdução e o tópico 1, que é a mulher no plano de Deus. Nós aprendemos que quando Deus criou Eva, não foi um plano B. Deus não tinha criado nenhuma outra ou um outro companheiro que servisse, de companheiro para Adão. Então a criação de Eva, ele não foi um plano B. Infelizmente nós ouvimos muitas heresias por aí. Hoje nós vamos aprender de fato a palavra de Deus. No capítulo 1 de Gênesis, quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E lá está escrito que foi criado macho e fêmea, Deus os criou. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Todos os dois foram dotados da essência de Deus. Não que eles se parecessem totalmente, fisicamente, com o Criador. Até porque Deus, ele é espírito. Mas eles foram criados como seres pessoais, tendo espírito, alma e corpo. Isso é uma outra lição que nós vamos falar sobre isso. E também ele foi criado com emoções, mente, sentimentos, alta consciência e também criado com o livre-arbítrio. E também era a forma como Deus se manifestaria aos homens e também como Jesus se apresentaria aqui no mundo. Por isso nós fomos criados com esta imagem e semelhança. No sexto dia, então, quando Deus criara todas as coisas, inclusive o homem, e Deus então traz todos os animais, nós não estamos falando dos animais aquáticos, Tudo que Deus criou sobre a face da terra foi apresentado para Adão para que ele os nomeasse. E quando alguém dá nome a alguma coisa ou alguma pessoa, isso revela poder e autoridade. Quando nós estudamos a história
do povo hebreu. Nós vemos que quando eles eram levados cativos para as outras nações, o nome deles era trocado. Isso era sinal de poder e de autoridade sobre esta pessoa. Quando todos os animais compareceram diante de Adão, aos pares, eles compareceram diante de Adão, foi aos pares, o macho e a fêmea. Então Deus viu a solidão de Adão, que ele precisava de uma companheira e que ele não tinha ninguém para estar junto com ele e suprir as suas necessidades e a sua solidão. Então Deus viu que tudo que ele tinha criado, tudo perfeito, tudo de bom que Deus tinha criado, não preenchia a solidão de Adão. Deus viu que ele precisava de uma adjutora, que ele precisava de uma auxiliadora, que estivesse como diante dele. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 20. E esse termo auxiliadora, nós encontramos ele também na Bíblia, se referindo a Deus, quando é dito que ele é o nosso auxílio. Nós veremos nesta aula o lugar da mulher, né, na criação divina e no âmbito familiar. Nós vamos falar sobre, de fato, o papel da mulher e por que Deus criou a mulher. A mulher, ela veio para complementar o homem. Ela foi tirada do seu lado, tirado um fio da sua costela, né? Existe na cultura judaica um dizer que a mulher ela não foi tirada da cabeça para ela não ser superior ao seu marido, mas que ela também não foi tirada dos pés para que ela não fosse pisada pelo seu marido, pelo seu companheiro. Então Deus tirou a mulher da sua lateral, da sua costela, para ser sua companheira, para ser a sua adjutora, para andar lado a lado do seu marido. Homem e mulher foram criados em pé de igualdade, porém com papel diferente dentro do lar e dentro da sociedade. Esta palavra ajudar é o princípio básico para a mulher existir. É a primeira causa porque foi criada. Então, quando a mulher, o propósito da criação da mulher é para que o homem tivesse alguém que o ajudasse, alguém que o auxiliasse. O homem, ele foi o primeiro a ser formado. Ele é a cabeça, o líder e o exemplo no lar. A mulher, quando ela foi criada para ajudá-lo a preencher todas estas posições e ajudá-los em suas tarefas. O homem não conseguiria fazer tudo sozinho. Ela deve proporcionar a este homem, abre aspas, ajuda, sem usurpar as posições que ele tem. E também com respeito à posição que Deus nos deu no lar. Então, como adjutoras, nós mulheres não podemos usurpar a posição, o lugar que foi dado ao homem no lar e na sociedade. A diferença entre homem e mulher não quer dizer que um esteja numa posição superior ao outro, ou que a mulher esteja numa posição inferior ao outro. Deus nos criou em pé de igualdade, nós somos iguais diante de Deus. O que é diferente entre homem e mulher é a posição em que foram colocados. Como no corpo existem membros diferentes e cada um não é igual ao outro, mas faz uma harmonia no corpo, assim são as diferenças da posição entre o homem e a mulher. Cada um ocupando seu espaço e ocupando com sabedoria sua posição, a harmonia. Foi por isso que Deus criou, né? Para que houvesse harmonia entre homem e mulher.
não são iguais um ou outro em posição, mas coexistem numa maneira diferenciada no lar, para que haja harmonia no lar, para que haja harmonia na igreja e para que haja harmonia na sociedade. Hoje nós vemos as mulheres querendo ocupar e fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Estamos trabalhando no sentido errado. A mulher, ela deve ficar na posição que ela foi chamada para ser e exercer o papel que ela foi chamada por Deus para exercer. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 7 ao 12, abre aspas, está escrito da seguinte forma: a mulher, ela não foi chamada para chefiar o lar, pois a cabeça da mulher é o marido. E a cabeça do homem é Cristo, como Cristo é a cabeça da igreja. Então a mulher, ela não foi chamada para chefiar o seu lar ou o governo da igreja, mas foi ao homem que Deus confiou esta tarefa. Mas para que o homem tenha sucesso nessas áreas, tanto no lar quanto na igreja, ele precisa da ajuda da sua esposa. Sem a ajuda da sua esposa, o homem não será um bom chefe do lar e ele também não será um bom líder na igreja, ele não fará um bom governo. Quando Deus criou Eva, foi a demonstração do seu amor e cuidado para com Adão. Foi uma iniciativa particular do Pai, de Deus, atento às necessidades de seus filhos. Está em Mateus capítulo 6, versículo 32. Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades. Foi assim que Deus agiu com Adão. Quando Deus foi criar o homem, que nós falamos sobre aquele concílio, e Deus diz então, façamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo presente ali no início da criação, e eles então decidem fazer o homem a imagem e semelhança dele. Então, façamos. E aqui, quando Deus viu a solidão de Adão, e de uma maneira particular, Deus então diz, far-lhe-ei uma adjutora. É o cuidado particular de Deus conosco, desde a criação do mundo. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Nós dependemos de Deus. Nós vamos aprender neste trimestre que nós precisamos ser dependentes de Deus e acreditar que Ele está cuidando de todas as nossas necessidades, assim como Ele cuidou de Adão lá no jardim, se preocupou com a solidão dele. Deus também se preocupa com a nossa solidão. Existe uma igualdade entre as duas pessoas do casal, mesmo que haja uma diferença de posição. Dentro do lar, cada um tem a sua posição, mas diante de Deus, nós somos iguais. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, né? Um texto extraído do site palavraprudente.com.br. Paulo, ele escreve que a primeira mulher, ela veio de Adão, mas todos os homens, depois da formação deste primeiro casal, todos eles nasceram de uma mulher. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Então, ambos se completam. O primeiro casal, a primeira mulher, ela veio de Adão. Mas depois deste casal, dessa família formada, todos os homens nasceram de uma mulher. Por isso, eles se completam, homem e mulher. O tópico 2, a criação da mulher. Deus fez o homem do pó da terra, mas a mulher foi um ato muito mais elaborado e muito mais complexo, a criação da mulher. O que a ciência demorou séculos para descobrir, Deus usou já lá na criação do mundo, na criação da mulher.
Quando nós ouvimos falar a respeito do anestésico, né, do éter, quando foi a primeira coisa a ser usada, das plantas, né, para dopar as pessoas, para que elas não sentissem dor em uma cirurgia, foi a partir do século XVIII que nós ouvimos isso. E na primeira anestesia, lá na criação, Deus colocou Adão para dormir, né? Isso, os estudiosos, os historiadores dizem que já era a primeira anestesia, para que quando Deus retirasse a sua costela, aquilo fosse indolor. No ponto 2, e Deus então faz a primeira cirurgia sem dor, abre o seu lado, retira uma costela, fecha a incisão com carne, sem agulha, sem linha. Hoje nós já temos isso em nossas cirurgias, né, plásticas ou cirurgias convencionais, onde o corte hoje ele é fechado com cola, né, entre aspas. É uma cola própria para tecido humano. Então, aquela cirurgia que Deus fez, ela foi um sucesso, né? Nós sabemos que todo o nosso corpo existem células tronco, né? Então Deus criou da costela de Adão, né? Tirou ali as células tronco e fez uma adjutora, fez uma companheira para ele. Deus, ele sabe, né, de que nós somos feitos de pó. Ele sabe de onde nós viemos. Deus conhece a nossa estrutura, porque foi Ele mesmo que nos fez. Ele nos fez do pó da terra. Está no Salmo de número 103, versículo 14. E Jesus também, Ele fez uma cirurgia semelhante a esta, quando no horto Ele já estava sendo entregue, né, nas mãos dos malfeitores, traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariote. E Pedro então pensou que já tinha começado, né, a rebelião, a tomada de poder, e ele arranca a sua espada e corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote. E Jesus, com todo amor, com todo carinho, como ele era divino, né, ele recoloca a orelha daquele homem no seu lugar, fazendo ali uma cirurgia plástica, né? Não teve defeito, não teve sequela, não teve dor para fazer aquele enxerto novamente da orelha de Malco. Isso está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 50 e o versículo 51. No ponto 3, a primeira engenharia genética, né? Nós estamos falando aqui não da clonagem comum, né? A clonagem que Deus fez. Deus não fez o mesmo sexo, né? Deus, da costela de Adão, né, Ele fez uma mulher, diferente em sexo, diferente em posição, mas ambos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós estudamos a história e vamos falar sobre clonagem, quando começou com uma rã, e nós temos uma mais perto de nós, que foi a ovelha Dolly, nós vemos que nenhuma delas deu certo, né? A clonagem não deu certo, porque tiram a célula de um adulto e a clonagem vai ser adulta e vai envelhecer rápido, vai adoecer. E Deus não, Ele fez perfeito. Deus, Ele faz tudo perfeito. Da costela de Adão, Deus formou Eva. E o significado do nome de Eva é vida, ou a que dá vida. E pode ter sido também ser a mãe dos viventes. Da costela de Adão, Deus criou Eva, coletando o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Eva, ela não foi um clone, ela era uma pessoa autônoma, consciente da sua existência. E quando Adão acordou, entre aspas, voltou daquela anestesia e vê aquela mulher perfeita, maravilhosa, semelhante a ele, companheira ideal que ia acabar com a sua solidão, ele então faz um belo poema para ela. Ele tinha consciência que ela era parte íntima dele
que ela foi feita adequada para ele. Então ele diz, abre aspas, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles eram ambos uma só carne. Deus tirou Eva da sua carne, da sua costela. Então, ali já no princípio, Adão já se considerava um só com Eva. Imediatamente, ele dá o nome para aquela mulher. E ele a chama de varoa, porque ele diz que do varão ela foi tomada. E nós já falamos que quando alguém dá nome para uma pessoa, é sinal de poder e de autoridade sobre esta pessoa. E desde o princípio foi assim. Deus criou o homem com autoridade e poder sobre a mulher. Nós não estamos falando de submissão extrema, que o homem seja dono da mulher. Deus então, imediatamente, na hora que ele forma Eva, Adão acorda daquela cirurgia, Deus então, imediatamente, une aquele casal, celebra o primeiro casamento e institui a família, né? A célula máter da sociedade. Então Deus diz, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Homem e mulher, eles se completam quando cada um ocupa o seu papel designado por Deus. Eva, ela participava das responsabilidades de Adão e ela cooperava com ele nos planos de Deus. Está em Efésios capítulo 5, versículo 22 e também no Salmo de número 33, no verso 20. Agora fica a pergunta para nós, homens e mulheres. O que seria da mulher se não fosse o cristianismo? O que aconteceu com essa relação de homem e mulher que ao longo dos séculos, este respeito, esta igualdade, ela foi se perdendo? O que aconteceu com a mulher no decorrer dos séculos? Uma coisa nós temos certeza, Deus não criou a mulher para ser objeto sexual, objeto de prazer do homem, mas foram criados em pé de igualdade, com papéis diferentes. Paulo escreve que nisso não há macho e nem fêmea, todos nós somos iguais diante de Deus. Jesus, quando ele veio e iniciou seu ministério terreno, ele devolveu para nós mulheres o lugar que ela ocupava desde a criação. A submissão da mulher ao marido é no Senhor. É a mesma submissão da igreja a Cristo. E isto não é vergonha. Isto é honroso, né? A esposa ser submissa a seu marido, deixar que o marido ocupe o seu papel de governo e chefe do lar. Isso é honroso. Assim como para a igreja é honroso ser dependente de Cristo, né? E não fazermos nada sem consultarmos a Cristo se o que nós estamos fazendo é correto ou não. A posição de dependência da mulher indica uma diferença de função e não uma posição de inferioridade. Dentro do lar, cada um tem o seu papel. O homem não pode ocupar o papel que é destinado para a mulher e a mulher não pode ocupar o lugar, o papel que é destinado para o homem dentro do seu lar. Assim como a igreja depende de Cristo, a mulher também, ela deve depender do seu esposo. No passado, as matriarcas, elas tinham um papel atuante, né? Isso era o ideal de Deus. Nós vemos quando Sara, Deus fala para Abraão, olha, faça tudo o que ela te mandar fazer. Então, elas tinham um papel atuante. Nós temos o exemplo de Sara, nós temos o exemplo de Eva, nós temos o exemplo de Rebeca e também de tantas outras mulheres lá no Antigo Testamento, que a posição delas eram papéis diferentes,
mas em pé de igualdade diante de Deus. As mulheres lá no passado, nós já estudamos sobre isso, as mulheres, elas adoravam no tabernáculo, elas ajudaram na confecção das cortinas do tabernáculo, elas podiam vender, elas podiam negociar, está em Provérbios 31, versículo 16, e também Atos, capítulo 5, versículo 1. A posição social da mulher que Deus criou, né, que ela vivia no passado, era de dignidade dentro do lar. Se ela fosse desrespeitada, quem fizesse isso era punido. Está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, Levítico, capítulo 19, versículo 3, e também em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, onde está o mandamento dos filhos que honrem pai e mãe. Não só honre o pai, mas a honra dos filhos dentro do lar deve ser do pai e da mãe. Infelizmente, muitos maridos tiram o respeito que os filhos devem ter com as mães dentro do lar, achando que eles dominam todo o território familiar. Algumas mulheres na Bíblia, elas desempenharam um papel importante na política e na vida militar. Nós temos o exemplo de Débora, por exemplo, ela era juíza, né, e profetisa no seu tempo. E em 2 Samuel, no capítulo 20, do versículo 14 ao 22, também conta-nos uma história de uma mulher que tinha autoridade dentro de uma cidade, que ela defendeu a sua cidade, né, lançando a cabeça de Seba para fora da cidade. Davi ia destruir, né, aquela cidade, Joabe ia destruir aquela cidade, já tinha feito a rampa para passar pelos muros daquela cidade. E aquela mulher então chama os líderes com sabedoria e ela consegue livrar aquela cidade da destruição. Nós temos também a história da profetisa Hulda, que foi consultada pelos outros profetas a respeito da palavra de Deus. As mulheres, elas podiam comparecer nas festas que somente os homens eram obrigados a comparecer. Está em 1 Samuel capítulo 1, quando conta-nos a história de Ana e Penina, que também participavam das festas anuais com seu marido Eucana. Mas quando o judaísmo ele foi corrompido, né, com o mundo helenista, os judeus tinham em seu livro de preces o seguinte: hoje não tem mais. Eles mudaram essa prece diária deles, abre aspas: ó Senhor, obrigado por não ter nascido gentio, por não ter nascido escravo e por não ter nascido mulher. Essa prece, ao longo dos anos, eles mudaram. Eles dizem: obrigado, Senhor, por nós termos nascido à sua imagem e semelhança. Mas por séculos eles faziam essa prece diária. Na sociedade grega antiga, as mulheres eram inferiores aos homens. Nós encontramos no templo construído por Herodes, o pátio das mulheres, ele era separado dos homens. A adoração delas eram diferentes. As mulheres, elas não podiam falar nas sinagogas, né? Elas não tinham oportunidade para ler a Torá, mas elas podiam comparecer ali aos sábados para aprender da palavra de Deus. Elas aprendiam com seus maridos em casa. Então, aquela lei, aqueles costumes, aquela contaminação colocou a mulher em uma posição de inferioridade. Mas hoje nós já temos até no Brasil mulheres que são rabinas, né, que dirigem sinagogas aqui no Brasil. E isso não era bíblico, que as mulheres adorassem separado, né, dos homens. Elas viviam o isolamento e a escravidão. O marido podia divorciar dela por qualquer coisa. E Jesus afirmou que aquele divórcio dado por Moisés e não por Deus foi por causa da dureza dos corações daqueles homens. Está em Mateus capítulo 19, versículo 8. As mulheres, elas eram culpadas dos adultérios dos seus maridos. Quando elas também adulteravam, apenas elas eram apresentadas diante dos líderes, né? Elas que seriam
apedrejadas, como no caso da mulher adúltera que nós temos em João capítulo 8, versículo 1 a 11. Se elas saíssem à rua sem o véu, que era o sinal, né, de poder delas e de que elas eram mulheres honradas e respeitavam os seus maridos, se elas saíssem às ruas sem o véu, elas podiam ser abusadas sexualmente na rua, elas podiam ser espancadas na rua, porque se tratava de uma mulher qualquer, né? Naquele tempo as mulheres não podiam soltar os seus cabelos em praça pública e elas apanhavam de seus maridos em casa. Infelizmente, em muitas culturas hoje, atualmente, isso acontece. Elas não podiam ficar na presença de homens, não podiam conversar com homens, muito menos em praça pública. Marido podia fazer o que quisesse dela. Jesus veio e restaurou a nossa posição. O Evangelho de Jesus Cristo revolucionou a vida das mulheres. Jesus ensinou as mulheres, está em João capítulo 4, versículo 10 ao 26. Quando Jesus falou com uma mulher samaritana, ele quebrou protocolos, porque os homens daquela época não podiam conversar com mulheres em praça pública, muito menos com uma mulher samaritana. E ele fez daquela uma mulher, uma missionária do seu povo. Jesus, ele recebeu o apoio financeiro das mulheres, está em Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, né, das mulheres que foram restauradas, né, saúde, demônios foram expulsos dela, como no caso de Maria Madalena. Elas receberam o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, junto com os homens. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 1, 11, 17 e o 18. Elas se reuniam em oração com os homens, está em Atos capítulo 1, versículo 14. Em um tempo em que a palavra de uma mulher não tinha valor, para a mulher testemunhar a favor de alguma coisa, precisavam ser duas mulheres para testemunhar alguma coisa. Tanto que a palavra de uma mulher não tinha valor naquela época. E Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele aparece para a primeira pessoa. E por incrível que pareça, era uma mulher. Era Jesus restaurando a posição da mulher. E ele manda que ela avise aos seus discípulos. Deus faz daquela mulher a primeira testemunha ocular da sua ressurreição. E faz daquela mulher a primeira missionária. E diz a ele: vá onde os outros estão, avise-os que eu ressuscitei e que eu os encontrarei na Galileia. Está em Mateus capítulo 28, versículo 9. As mulheres são muito mais sensíveis ao Evangelho. Hoje temos muito mais mulheres na igreja do que homens. E temos ainda tantas mulheres que nós poderíamos falar. Tem Lídia, Febe, Priscila, grandes colaboradoras do ministério do apóstolo Paulo. Está em Romanos capítulo 16, versículo 1 a 5. Elas oravam, profetizavam, contribuíam financeiramente com o reino dos céus. Mas a nós, mulheres, nós precisamos entender a posição que nos foi dada por Deus. Não nos foi delegado autoridade para governar uma igreja. Nós não fomos chamadas para ser pastoras, presbíteras, não fomos chamadas. O governo, por mais que o mundo tenha avançado, né, por mais que as mulheres tenham crescido, conquistado posto muito alto na sociedade, mas nós devemos ficar com a palavra de Deus. Nós devemos ficar com a Bíblia Sagrada. Nós não fomos chamadas para governar igrejas. Jesus não chamou mulheres para fazer parte dos seus discípulos, dos 12 apóstolos. Nós não podemos aceitar aquilo que não fomos chamadas para fazer. Nós não podemos aceitar aquilo que Deus não nos deu. Nós podemos ensinar, nós podemos pregar, nós podemos evangelizar. Às vezes eu recebo até muita crítica, né, aqui no meu canal, muitos homens machistas, né? Infelizmente nós temos muitos homens machistas
que dizem que por que eu estou aqui ensinando se não nos foi delegado esta chamada. Nós somos chamados sim, nós podemos ensinar, pregar, evangelizar, orar, profetizar, mas nós não podemos usurpar o lugar que não nos foi confiado. Quando Paulo diz que a mulher deve aprender em silêncio ou ficar calada na igreja, está em primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 ao 14, nós temos duas linhas de pensamento aqui, né? Alguns historiadores acham que ele estava falando daquelas mulheres, né, gregas, que não eram judias e que não aprendiam direito e ensinavam errado para as pessoas. E nós temos outra linha de pensamento também. Nós somos amados igualmente por Deus e preciosos à vista de Deus. Porém, não foi a mulher que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. E infelizmente, porque muitos homens são fracos, as mulheres acabam sendo chefes do lar. Mas está errado. Estamos ocupando uma posição que não é nossa. O que Paulo quer dizer aqui, que a mulher aprenda em silêncio, aprenda em casa e fique calado, é que a mulher não dirija uma igreja, que uma mulher não seja pastora, né, que não tome conta de uma igreja, mas ensinar ela pode, ensinar crianças, mulheres, homens, né? Graças a Deus hoje nós temos dezenas, milhares de mulheres que estão cumprindo o seu papel no reino de Deus. A mulher pode profetizar, ela pode evangelizar, ela pode fazer missões, ela pode pregar, mas cuidar de igrejas como pastora, não. Mulher de pastor não é pastora. Infelizmente, o pecado trouxe sérias consequências para a mulher e para o homem. E no Éden, a mulher, quando ela agiu de forma independente do seu marido, ela comeu do fruto. E Adão agiu com negligência, né? Descuidou da sua responsabilidade de liderança, né? Alguns até questionam por que Adão deixou Eva sozinha, né? Não ocupando o seu papel, negligenciou as suas responsabilidades. Olha, a mulher avançou muito, conquistou várias coisas. Ela pode ser presidenta da República, ela alçou voos na política. Hoje nós temos senadoras, deputadas federais e estaduais, vereadoras, prefeitas de cidades, né, desembargadoras, juízas. A mulher avançou muito profissionalmente. Ela alcançou cargos de chefia na área militar, mas não em todos os países. Em alguns países ainda, elas não dirigem, não podem ter carteira de motorista, elas não votam, e se não usarem o véu ainda, cobrir a sua cabeça, é sinal de vergonha. E se os homens encontrarem uma mulher na rua sem o véu, elas são abusadas. Os homens têm o direito de abusar dessas mulheres. Assim como no Brasil também. As mulheres, quando elas andam, né, com roupas imorais pela rua, muitos homens acham que eles têm o direito de violentar estas mulheres, porque elas não estão com o corpo coberto. Mas as mulheres de Deus, elas não convém que elas andem desta forma, porque senão desonram também aos seus maridos. E alguns maridos, inclusive no Brasil, eles violentam suas esposas sexualmente, machistas, porque eles acreditam que elas são obrigadas a satisfazê-los sexualmente dentro do quarto, quando elas não querem, não importando se elas querem ou não. Felizmente, muitas mulheres, mas são dezenas de milhares, ainda apanham dos seus cônjuges. E por que não dizer, no mundo cristão isso acontece? Quantas mulheres estão amordaçadas porque seus maridos são obreiros nas igrejas e elas são violentadas dentro dos seus quartos, elas apanham
dos seus maridos, né? São humilhadas dentro de casa, porque estes homens ainda não conhecem o propósito de Deus, a posição da mulher para Deus dentro do lar e na sociedade. Infelizmente, né? Nós temos que orar pelas mulheres que estão espalhadas aí pelo mundo. E isso, por vezes, acontece de maridos que se dizem crentes. Quantas mulheres estão sendo mortas porque desejam o divórcio, né? Se distanciar desses homens possessivos, violentos, que as humilham dentro de casa, e elas não podem fazer, porque quando aquelas que ousam fazer isso são mortas pelos seus companheiros. Quantas mulheres são mortas, né, quando os homens dizem, abre aspas, que estão lavando a sua honra. Jesus, ele disse que qualquer uma das partes pode pedir o divórcio. Mas Jesus, ele vai dizer também, esse divórcio só é aceito se houver adultério nessa relação conjugal, mas que o caminho do perdão é o caminho mais excelente. Está em Marcos capítulo 10, versículo 11 e o versículo 12. Foram criadas leis de proteção às mulheres. Lei Maria da Penha. Os crimes, né, foram imputados como crime de feminicídio. As mulheres têm medida protetiva, mas nada disso tem adiantado a vida das mulheres. Por quê? Elas estão morrendo aos milhares, porque alguns homens acreditam que suas mulheres são objetos de posse, de que a masculinidade dele os fazem superiores às suas mulheres, e eles podem fazer o que quiserem. E nisso não há classe social, não há cor de pele, sem exceção. As mulheres pagam um preço muito alto por causa do pecado. A ausência de Deus e a falta de conhecimento de muitos homens tem feito mulheres perecerem. Último tópico, terceiro tópico, a missão da mulher. A primeira missão da mulher, a missão de esposa. Qual o papel da mulher no casamento? Qual o papel da mulher dentro do lar? Infelizmente, muitas mulheres casam e não sabem qual é o seu papel dentro do lar, qual é a sua posição, qual é a sua função. Ora ela é dona de casa, ora ela é esposa, mãe de família, ora ela enfrenta, né, a chamada jornada dupla de trabalho. As mulheres trabalham para ajudar seus maridos, porque a crise não está fácil, né? Então, ela tem a sua ajuda profissional. As mulheres podem se realizar profissionalmente. Elas trabalham no lar e fora dele. Não é porque a mulher ganha mais do que o marido lá na sua vida profissional que ela deve misturar com a sua posição dentro do seu lar. A mulher pode ganhar 10 vezes mais que o seu marido. Ele continua sendo o chefe do lar e a mulher continua sendo submissa a seu marido. A mulher, ela deve sempre lembrar do seu papel dentro do seu lar. Enfim, a mulher, ela tem que desempenhar vários papéis. O importante é que ela não se veja em todo este cenário somente como mulher, mas antes de tudo é um ser humano. O marido tem que olhar para a esposa e ver seu semelhante. A mulher tem que olhar para o seu marido e ver o seu semelhante, porque nós somos humanos. E desta forma, ela procure fazer coisas que a complete. E a principal delas é que ela se valorize como mulher. Infelizmente, muitas mulheres não se dão o valor. Nós somos muito, mas muito especiais para Deus. Ela deve ajudar, a esposa deve ajudar o seu marido em conselhos práticos, sábios e oportunos. Ela deve ajudar seu marido com orações. A esposa, ela deve ser sábia e virtuosa. Está em Provérbios 14, versículo 1. No ponto 2, a missão de ser mãe. A missão de uma mãe é grande e importante dentro do lar. Nós temos o exemplo da avó e da mãe de Timóteo, que está citado em nossa lição, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5.
da fé não fingida, né, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. A mulher, ela é educadora dos filhos. Não que os pais estejam isentos disso, assim como também os homens podem contribuir com os trabalhos domésticos, né? Já que a mulher também trabalha fora. A missão da mulher, ela é muito maior do que a do homem. Terceiro ponto, como súditas no reino de Deus. Nós podemos sim contribuir grandemente com o reino de Deus, solteiras ou casadas. Nós podemos ensinar, ajudar aqueles que ainda não encontraram maturidade espiritual, como no caso de Apolo, que foi instruído por Áquila e Priscila, e por vezes nós encontramos, né, o nome de Priscila na frente do seu esposo, de Áquila. Isso não é porque ela mandava no seu marido, é porque ela se destacava espiritualmente e na obra de Deus mais do que seu marido. Isso não é pecado nenhum, isso é chamada, é vocação, né? Deus nos chama para isso. E isso pode acontecer em um lar cristão, e o marido precisa entender isso, a esposa precisa entender isso. Está em Atos capítulo 18, versículo 26. A mulher, ela pode fazer missão, evangelizar, pregar, nós já falamos. Na Índia, as mulheres pagam um preço muito alto por terem meninas lá, né, filhos do sexo feminino. Lá a taxa de infanticídio de mulher é altíssima. Mesmo com todo o trabalho, né, do governo, os homens culpam suas mulheres por gerarem meninas. O objetivo deles é continuar a sua linhagem. E aí a sogra, o sogro, os cunhados, o marido pode espancar esta mulher se ela gerou uma menina, né? É uma notícia do G1.com. No Antigo Testamento, as mulheres, elas também eram moedas de troca. Nós temos o caso de Leia e Raquel. Jacó, ele teve de pagar 7 anos por cada uma delas. As mulheres, elas não recebiam heranças de seu pai. E as filhas de Zelofeade, né, elas chegaram perto de Moisés e reclamaram a herança dos seus pais. E Moisés então pergunta a Deus se aquilo era oportuno ou não. E Deus então atende o clamor das filhas dele e fala com que Moisés dê a elas também herança agora na terra prometida. E isso ficou por estatuto perpétuo, né? Na China, antes da lei de um filho, porque eles têm a lei de ter apenas um filho, já havia um genocídio das crianças do sexo feminino, né? Está na Wikipédia. E também na era da igreja primitiva havia o infanticídio de meninas. Assumirmos a posição que Deus nos deu, né? Que os homens entendam a posição que Deus deu às mulheres. Sexo frágil, mas fortes, né? Adjutoras. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, né? Se inscreva no meu canal. E eu quero mandar aqui um abraço hoje para os irmãos. Fiquei muito tempo sem mandar um abraço para os irmãos. E só a eternidade para pagar o carinho de todos os irmãos. E eu quero mandar um abraço aqui para nossa irmã Fátima Lucena, de Ananindeua, no Pará. Também nossa irmã Ângela, de Pompéu, bem pertinho aqui, Minas Gerais. Um abraço, Ângela. Também o nosso pastor Cícero Moreira, em Arara, São Paulo, da Assembleia de Deus. Nossa irmã Esther Lima, de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso. Nossa irmã Ivonete Ramos, em São Domingos, também da Assembleia de Deus. Presbítero Delson Vitorino, em Sardoá, Minas Gerais. Espero que esteja certo o nome. Irmão Milton Ramos, em Tocantins. Sandra Maria, da Assembleia de Deus, em Buritis, Abrantes, na Bahia. Também o presbítero Adão Amaro, da Assembleia de Deus, em Vila Velha, no Espírito Santo. Um abraço. Irmã Luísa Cunha, em Bragança, no Pará. Rejane Mesquita, em Fortaleza, no Ceará. Maria Ferreira, em Ananindeua, no Pará. Um abraço para os irmãos aí, em Ananindeua. Gilberto Costa, da Assembleia de Deus, em Ibirité, Minas Gerais, também pertinho de nós.
O diácono José Maria, em Minas Gerais. O presbítero Antônio Carlos, em Minas Gerais. Meu Deus, um abraço para os irmãos de Minas Gerais. O irmão Cícero, em Picuí, da Assembleia de Deus. Nossa irmã Iara, da Assembleia de Deus, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Fausta, em Pio 12, no Maranhão. Célia Vieira, do Parque Gramado, Cariacica, no Espírito Santo. Nilda Moraes, seu esposo, o irmão Samuel Valentim, da Assembleia de Deus, em Recife. Um abraço para os irmãos. Ivani, da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Maria Auxiliadora, da Assembleia de Deus, em Recife. Paulo Trigueiro, de Natal, no Rio Grande do Norte. Rosineide, da Assembleia de Deus, em Aimorés, Minas Gerais. A irmã Vera Lúcia, de Benedito Bentes, também, Maceió. Mardalene, em Patinga, Minas Gerais. Hoje, os irmãos de Minas Gerais estão aqui, um abraço. Elisama, de Chão de Estrelas, Recife. Ana Lúcia, em Governador Freire, Maranhão. Maria Ivanilda, em Moreno, Pernambuco. Jacira Feitosa, da Assembleia de Deus, em UR05, Recife. Também Leucila Maria, em Óbitos, irmã Leucila, um abraço. Gerudite, em Aguaí, São Paulo. Manuel Vicente, da Assembleia de Deus, em Recife, Pernambuco. Otacílio Martins, da Assembleia de Deus, em Vale Encantado, Espírito Santo. Antônio e Marta, um abraço para este casal, em Ipojuca, em Pernambuco. Eliana Aparecida, na Baixada Santista. Um abraço para todos os irmãos. Aguardo você aqui na nossa terceira aula, se Deus assim nos permitir então.